Está Pamela Sartori, Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, fonoaudióloga Josiane Mesquita e Vivere Clínica de Oncologia, os nossos parceiros. A doutora Pamela Sartori atende junto ao consultório do dentista Marco Aurélio Balottin Sense, na Marechal Deodoro 326. A doutora Mária Angular Dauas atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário. Fonoaudióloga Josiane Mesquita atende na Clínica de Lourdes e Vivere Clínica de Oncologia atende a convênios junto ao Hospital São João Batista em Nova Prata. O assunto é contigo, Dirceu Tedesco. Além de palestrante, pesquisador dos estudos da longevidade, e o esquecimento é o assunto tratado neste momento. Tem como diferenciar o que é esquecimento normal, o que pode ser também já início de alguma doença, doutor? Acho que é um assunto de interesse de todos, né? Porque eu acredito assim que todos os adultos já tiveram um episódio de esquecimento, né? Que é esquecer onde é que deixou o óculos de sol, onde é que deixou a chave, ou isso, aquilo, né? Então, todo mundo já experimentou, já teve essa experiência de esquecer. Quando a gente é jovem, a gente entende que isso aconteceu por uma desatenção, coisa assim. Quando são pessoas mais idosas, elas começam a ficar preocupadas que isso possa ser o início de uma doença, né? Então, vamos dizer assim, mas sendo bem objetivo na resposta, eu diria o seguinte: quando nós temos pessoas jovens que têm queixa de esquecimento, a gente sabe que isso sempre está relacionado a algumas coisas assim emocionais, do tipo ansiedade, depressão ou estresse, né? Mas, claro, às vezes pode ser também uma pessoa que tenha muito problema com sono, né? Alguma dificuldade com sono, seja porque tem apneia, seja coisa e tal, ou então o uso de medicamentos, né, principalmente tranquilizantes. Esses interferem bastante na memória, assim como o uso abusivo de álcool ou de drogas, né? Aí nós estamos falando de pessoas jovens, né? Agora, quando a gente vai para aquela faixa lá que passou dos 60, aí eu te confesso que às vezes é um pouquinho mais complicado a gente diferenciar aquela queixa, né? Porque o esquecimento por si só, ele não seria um problema, né? Como eu já expliquei. Agora, quando é que preocupa a gente assim? Primeiro, esse esquecimento ele está sendo progressivo, ele está piorando, né? A família percebe isso. Quando esse esquecimento começa a interferir nas coisas do dia a dia da pessoa, né? Por exemplo, claro que é normal uma dona de casa às vezes esquecer de colocar o sal numa comida, né? Mas se isso começa a se repetir, né, isso chama atenção, né? Ou às vezes é um indivíduo que trabalha com alguma máquina, alguma coisa assim, e ele passa a ter uma certa dificuldade às vezes para lidar com aquela máquina, né? Coisa que ele fazia literalmente de olhos fechados. Então, não é só o esquecimento que faz a gente ficar preocupado, mas é quando começa a ter uma interferência, que a gente diz, nas atividades da vida diária, né? Daqui a pouco é um paciente que começa a perguntar várias vezes a mesma coisa no mesmo dia, começa a contar uma coisa, a mesma coisa 2, 3 vezes no mesmo dia, quer dizer, ele se torna repetitivo, ou ele não guarda informações novas, né? Às vezes a gente fala alguma coisa para ele no sentido assim, sei lá, 1 hora depois, 2 horas depois, ele não consegue mais lembrar o que foi dito para ele, né? Então, isso chama atenção, né? Isso é diferente de esquecer coisas assim corriqueiramente. Então, e aí sim, aí a gente vai ter que começar um processo de investigação maior, né? Porque às vezes aí pode ser uma doença, por exemplo, em mulheres tem o hipotireoidismo depois da menopausa, que interfere bastante na memória, às vezes alterações hormonais que interferem na memória, né? De novo entra o uso de medicamento. E uma característica do idoso, que é normal, isso é importante salientar, é que o idoso tem, a gente chama uma lentificação da memória, quer dizer, ela fica mais lenta, ele leva mais tempo para lembrar das coisas. Então, às vezes a gente pergunta, ou ele está contando uma coisa e ele esquece. Aí, só que daqui a pouco ele lembra, né? Então ele tem uma crítica de que ele esqueceu, ele fica tentando lembrar. Isso é normal, né? Isso a gente chama de lentificação só da memória, né? Agora, o problema é quando ele esquece e literalmente esquece que esqueceu, né? E não tem mais crítica.
né? Por exemplo, a gente pergunta uma coisa para ele, ele diz, olha, eu agora não estou me lembrando, mas deixa eu pensar aqui que eu já vou te dizer. E aí passa um tempinho, a gente pergunta para ele, escuta, lembrou do que a gente estava falando? Ué, mas nós estávamos falando do quê? Né? Então, quer dizer assim, ele esqueceu o que esqueceu. Aí sim a coisa fica difícil. Doutor, e muitas vezes uma autodefesa é não assumir que esqueceu, arranjar alguma desculpa para dizer-te algo que acabou saindo do cotidiano? Então, esse é um aspecto importante aí que tu perguntaste, né? Porque, por exemplo, assim, ó, a gente até consegue diferenciar um pouco na consulta isso que tu falaste aí. Por exemplo, paciente ansioso, paciente depressivo, paciente estressado, ele maximiza aquela queixa, sabe? Ele faz questão de dizer que anda muito esquecido, né? E aquele paciente que, pelo contrário, ele tenta minimizar a situação, né? É a família que está trazendo ele às vezes, né? E ele até reluta, e ele até diz, não, a família está tentando só me entregar aqui, mas eu não estou tendo problema de memória, e a família fica insistindo que está tendo problema. Então, quer dizer assim, a queixa é maior da família do que da pessoa, a gente fica muito preocupado, né? Porque, que nem tu falasse, ele minimiza, ele até racionaliza o que ele disse, ele tenta usar argumentos para explicar que ele não anda esquecido, né? E quando são aquelas questões mais emocionais, aí não, aí o paciente relata, faz, né, a questão de dizer que aquilo é um baita problema que está sendo e a família às vezes nem diz que não é tanto assim, né? Então até nesse aspecto é importante para a gente essas informações. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Temática. O que acontece é assunto.